Seja bem-vindo ao canal Tá Hypado. Como será o filme Nosferatu de 2024? O filme Nosferatu de 2024, sendo uma nova adaptação de uma das obras mais emblemáticas do cinema expressionista alemão, inevitavelmente carrega o peso de sua história cinematográfica. O filme original, dirigido por F.W. Murnau em 1922, é considerado um marco do cinema de horror com sua estética sombria e inovadora para a época. Por isso, qualquer nova versão de Nosferatu precisa equilibrar a homenagem à obra original com a necessidade de trazer algo novo para o público contemporâneo. A estética do novo filme certamente é um dos pontos mais cruciais. O Nosferatu original é famoso por seu uso de sombras, iluminação e cenários angulosos e distorcidos, elementos típicos do expressionismo alemão. Na versão de 2024, espera-se que o diretor tenha adaptado esses elementos visuais com uma modernidade, talvez fazendo uso da tecnologia digital para intensificar o terror e a atmosfera gótica. A cinematografia provavelmente enfatiza o contraste entre a luz e a escuridão, possivelmente utilizando cores esmeecidas e tons frios para evocar uma sensação de terror constante. O personagem de Conde Orlok Nosferatu no filme original era uma figura marcante. Sua aparência não era apenas assustadora, mas profundamente simbólica, remetendo a uma criatura antinatural. Na versão de 2024, a expectativa é que a caracterização do vampiro possa explorar ainda mais o seu lado grotesco, mas com nuances que reflitam a interpretação moderna do mito do vampiro. A atuação de quem interpreta Nosferatu é central. O ator precisará transmitir uma presença perturbadora, quase alienígena, enquanto captura a essência da criatura solitária e predadora. Nosferatu, como todo bom filme de vampiro, explora temas como mortalidade, o medo do desconhecido e a decadência moral. Em 2024, esses temas podem ser aprofundados com uma sensibilidade moderna. Talvez o filme aborde questões de isolamento, alienação ou até mesmo deterioração ambiental, associando a figura do vampiro a um parasita que destrói o mundo ao seu redor. Além disso, o filme poderia usar o conceito do vampiro para discutir o impacto das crises contemporâneas, como pandemias, destruição ambiental ou decadência social. No cinema de horror contemporâneo, o ritmo dos filmes geralmente é mais rápido do que no cinema clássico, com mais ênfase em sustos repentinos e ação visual. No entanto, um bom remake de Nosferatu manteria uma narrativa mais lenta e crescente, permitindo que a tensão seja construída de forma gradual, como no original. O horror aqui deve vir mais do suspense e da atmosfera do que dos efeitos visuais chamativos ou sustos. A trilha sonora será uma peça fundamental para recriar o horror psicológico do filme original. A música de Nosferatu de 1922 é icônica em seu uso de tons melancólicos e dissonantes. No filme de 2024, a trilha sonora poderia se beneficiar de influências modernas, como música eletrônica ou experimental, mas sem perder o caráter inquietante e sombrio que define o gênero. Os fãs e críticos provavelmente estarão atentos à forma como o diretor e os roteiristas irão lidar com o legado do Nosferatu original. Homenagens visuais ou narrativas, como cenas que ecoam o filme de 1922, seriam esperadas, mas também existe a expectativa de que o novo filme evite se tornar apenas uma cópia estilizada. Um bom remake adicionaria camadas ao mito e traria uma nova perspectiva sem perder o respeito pelo original. O filme Nosferatu de Robert Eggers é uma das produções mais aguardadas dentro do gênero de terror, dado o histórico do diretor, como filmes como A Bruxa de 2015, O Farol de 2019. Eggers é conhecido por seu estilo autoral, que combina precisão histórica, atmosfera opressiva e uma imersão profunda no horror psicológico.
Com essa nova adaptação de Nosferatu, Eggs está revisitando um clássico do impressionismo alemão e há grandes expectativas sobre como ele irá trazer sua visão para esse projeto. Eggs é conhecido por seu rigor histórico pela maneira como insere o espectador no tempo e espaço de seus filmes. Podemos esperar que ele recrie a atmosfera da Europa do século XIX com uma precisão obsessiva, tanto nos detalhes arquitetônicos quanto nos costumes, figurinos e linguagem. Ao mesmo tempo, ele é um mestre em criar atmosferas góticas e opressivas, que se alinham perfeitamente com o mundo de Nosferatu. Nosferatu de Eggs provavelmente será uma imersão sombria e assustadora no coração da Europa rural, explorando tanto a superstição quanto a vulnerabilidade humana diante do desconhecido. Eggs trabalha com o horror de maneira psicológica, construindo uma tensão crescente, mais focada na atmosfera e na desconstrução do medo do que em sustos. Em Nosferatus, podemos esperar uma abordagem que enfatiza o pavor crescente e o desespero lento, que vão tomando conta dos personagens à medida que o vampiro se aproxima. O foco de Eggs será provavelmente nos detalhes inquietantes, como ruídos à distância, sombras se movendo e uma lenta deterioração da sanidade dos personagens, ao invés de focar em uma representação gráfica da violência. Eggs provavelmente também abordará o personagem Nosferatu, o Conde Orlok, de uma maneira profundamente original, enquanto mantém elementos do design icônico do personagem, em vez de seguir o vampiro glamuroso e charmoso popularizado em outras versões. A visão de Eggs deve manter a criatura mais próxima de um parasita, uma figura grotesca e pálida que simboliza a morte e a decadência. A escolha do ator Bill Skarsgård para o papel de Nosferatu reforça essa expectativa, já que ele já mostrou sua capacidade de interpretar figuras sinistras e perturbadoras, como o palhaço Pennywise em It. É provável que Nosferatu seja retratado como uma criatura alienígena, longe da humanidade, cuja presença é sinônimo de morte e corrupção. Robert Eggs já demonstrou relevância por cineastas clássicos e movimentos cinematográficos do passado, então é possível que ele incorpore elementos visuais do impressionismo alemão do filme original de 1922. Podemos esperar que ele use sombras marcantes, iluminação dramática e composição de cena angulares para homenagear o estilo original de F. W. Murnau, ao mesmo tempo que traz suas próprias sensibilidades modernas para a cinematografia. Ele também pode explorar as limitações humanas diante do sobrenatural e como o medo do desconhecido afeta os personagens de maneira existencial, algo que o expressionismo fez de forma brilhante. Além de Bill Skarsgård como Nosferatu, Robert Eggs também escalou Anya Taylor-Joy, com quem já trabalhou em A Bruxa e O Homem do Norte. Taylor-Joy deve interpretar Ellen, a figura feminina central da história. Ela é uma atriz que traz intensidade e profundidade a seus papéis, e é provável que sua interpretação de Ellie seja multifacetada, explorando tanto a fragilidade quanto a força do personagem diante do vampiro. A presença dos atores talentosos aliados ao rigor de Eggs para com as performances, sugere que as atuações serão um ponto forte do filme, com diálogos carregados de tensão e subtexto. Eggs é um diretor que gosta de explorar os limites da mente humana e as fronteiras entre a realidade e o sobrenatural. Em Nosferatu, ele pode ir além da simples história de terror de vampiro e usar o personagem de Orlok para investigar temas mais profundos, como a deteriorização moral e o medo da morte, a decadência da civilização ou até mesmo a alienação. O terror aqui pode ser tanto físico quanto psicológico, com o vampiro representando uma ameaça existencial. Se os filmes anteriores de Eggs servem como indicação, o ritmo de Nosferatu será deliberadamente lento,
permitindo que a tensão se construa lentamente e o horror seja sentido de forma visceral. Eggs é conhecido por dar espaço para seus personagens se desenvolverem e para o espectador imergir na atmosfera sombria que ele cria. Conclusão e expectativa. O Nosferatu de Robert Eggers tem o potencial de ser uma das adaptações mais ousadas e interessantes do clássico de Murnau, combinando o rigor estético e a imersão atmosférica e o horror psicológico característicos de Eggers. Espera-se que o filme não seja apenas uma homenagem ao original, mas também uma reinterpretação moderna e perturbadora da história do vampiro. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal. E se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.